conselho que eu dou sempre para os meus alunos, eu falo, conhecimento nunca é demais. Estudar nunca é demais, se capacitar nunca é demais. Quando você... Olá, seja bem-vindo ao CTEMcast e hoje iremos falar de uma área muito importante na saúde da mulher, que é a mamografia. O Dia da Mamografia foi celebrado recentemente e trouxe um alerta muito importante que queremos estender para todo o ano. E para falar sobre isso, trouxemos aqui a professora Yasmin, ela que é tecnóloga em radiologia e técnica em enfermagem. Então, professora Yasmin, você que é técnica em radiologia, né, e técnica em enfermagem, queremos saber aqui como é a sua visão, né, sua visão dupla nesse cenário, de um jeito de ensinar a realizar a mamografia para os alunos. Olá, sou a professora Yasmin, agradeço pelo convite, né? Respondendo a sua pergunta, a enfermagem ela tem um impacto de 100%, né? Porque é uma área que está ligada diretamente com o acolhimento e o cuidado com o paciente, né? E isso acaba me permitindo, né, mostrar em sala de aula para os meus alunos que não é só a realização de um exame, né? Não é só o posicionamento, não é só manusear um aparelho, apertar botões, né? É o acolhimento, é você ver o paciente de forma íntegra, né? Ele precisa ser visto, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido. E a enfermagem, ela tem esse propósito no seu trabalho. Então, é uma visão que impacta muito, né? Em contexto de sala de aula. Certo. E é bem raro, né, encontrar profissionais com essa bagagem híbrida, né, dos dois cenários, tanto da técnica de radiologia, que também é importante para esse exame, e também o técnico de enfermagem, né, com esse cuidado todo com o paciente. Sim. E recentemente você publicou um artigo, né, falando sobre esse olhar, né, do técnico de radiologia para a mamografia desse exame. E o que diferencia do técnico de um olhar de formação de excelência para esses alunos na questão desse exame que é tão sensível para as mulheres? Eu digo que o técnico de excelência, nós temos os dois tipos, né? Temos aquele técnico comum e aquele técnico de excelência. O técnico comum seria aquele técnico que ele vai com o propósito de realizar um exame apenas, né? Ele segue o básico, ele pensa em quantitativos, né, e não em qualidade, em números de exame, e é algo muito monótono, é algo assim muito superficial, né? Já o técnico de excelência, ele vai muito além daquilo, ele tem um olhar diferenciado, ele está ali, a cada exame que ele faz, ele pensa num diagnóstico preciso, ele pensa num acolhimento daquele paciente, ele pensa no bem-estar, ele pensa no momento do posicionamento, se aquele paciente está confortável, ele se sente seguro, a comunicação efetiva, né, com aquele paciente. Então, essa é o diferencial e é isso que o mercado hoje em dia está buscando. Não só apenas um profissional prático, técnico, ele precisa ter um conjunto, ele precisa de um profissional que tem a parte teórica, tem a parte prática e tem a parte humanizada no atendimento, né? Ele precisa ter um diferencial no momento de atender o paciente, que ele retorne novamente para aquele setor, para fazer, enfim, outros exames, outras análises. O exame de mamografia, a gente entende que ele é um exame bastante sensível, né? Então, muitas mulheres, elas adiam esse exame com medo, por sentir dor. Às vezes, elas são muito doloridas, né? Esse exame. Você, como professora, o que passa o preparo técnico para esse aluno, para lidar com essa barreira entre ele, o profissional e o paciente? Eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam saber ouvir e se comunicar, né? Antes, durante e até a sua finalização do exame. Se o profissional ele tem esse acolhimento, ele tem esse cuidado em ouvir o paciente, né? Aquele paciente ele vai acabar,
ele vai acabar perdendo aquele medo, aquele receio, né, durante aquele procedimento, porque ele foi ouvido, ele foi visto de uma forma íntegra, né? Então tudo isso é um diferencial, saiba ouvir. Então é isso que eu falo muito em sala de aula para os meus alunos. Saiba ouvir e saiba se comunicar com o seu paciente. Ouve o que ele tem para dizer, ouve as suas queixas, forneça o melhor para ele durante o processo de realização do exame, né? Porque para a paciente ali é algo que incomoda, às vezes ela está no momento ali que ela está com as mamas mais doloridas, né? Enfim, então é algo incômodo, né? Meio invasivo ali para ela de certa forma. Mas quando ela tem esse acolhimento do profissional, né? Esse saber ouvir e se comunicar de forma afetiva durante todo o procedimento, acaba perdendo o medo, né? Ela acaba optando a voltar novamente e realizar o exame com aquele profissional de novo. Ela pergunta sobre o profissional, porque eu já passei por isso muitas vezes, né? Daquela cliente falar, né? Olha, eu tinha medo de fazer esse procedimento e hoje eu não tenho mais, né? Hoje parece que nem doeu, foi tão tranquilo, foi tão seguro, né? Não doeu tanto, né? Ou não doeu nada. Então a gente tem essa resposta, né, do paciente quando você fornece realmente um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado. Então, ou seja, né, a qualidade do diagnóstico, ele depende, começa ali desde a forma como o profissional, o técnico trata o paciente, né? Esse acolhimento, né, o trabalho todo, de forma que gera muita responsabilidade, né? Sim. Então, professora, para quem já é da área da enfermagem, né, como essa transição da enfermagem para a radiologia ou uma especialização nessa área pode abrir portas para o mercado de trabalho? Eu costumo dizer que a enfermagem ela tem um leque muito grande de opções, né? E entre essas opções a gente tem o diagnóstico por imagem. Então, o técnico de enfermagem, né, esse profissional da enfermagem em si, ele acaba tendo um a mais, ele acaba sendo um profissional com conhecimento, né? E isso de uma forma ou de outra abre mais portas para esse profissional no mercado de trabalho, né? O conhecimento tanto técnico, né, quanto tecnológico de toda a parte ali da teoria e da prática da radiologia acaba abrindo muitas portas para esse profissional que é da área da enfermagem, porque ele sempre vai ter um conhecimento a mais, né, para proporcionar durante esse processo. É uma bagagem a mais no currículo dele, né, as duas áreas, né? E como a equipe de enfermagem e o técnico em radiologia, elas trabalham juntos para o fluxo de uma clínica que faz esses exames de mamografia, não tanto de mamografia, mas como uma clínica de imagem que faz todo tipo de exame, né? Como que esse hospital garante a segurança do paciente? Como ele pode garantir? Então, outra coisa que eu costumo muito enfatizar na minha sala de aula é que, principalmente a área da saúde, nenhum profissional trabalha sozinho. Não trabalha, não tem como trabalhar sozinho. E a enfermagem, juntamente com a radiologia, elas trabalham em conjunto, sempre, né? É um levando o paciente, outro levando a informação precisa. E querendo ou não, você ter uma base com trabalho em equipe, com uma comunicação efetiva, né? Ele vai permitir que o quê? Que o meu paciente ali, ele vai ter uma segurança em todo o processo de atendimento. Porque eu tive comunicação, eu tive respeito da minha equipe, né? Eu tive informação no ir e vir desse paciente. E isso, né, acaba tornando aquele atendimento um atendimento com qualidade, muito mais preciso e, né, com muita segurança. Então, o mercado hoje, né, então o profissional multitarefas, ela entende, né, que o fluxo ele é completo em frente a qualquer tipo de processo seletivo. Então, entender tantas duas áreas é muito importante para ele, né, para esses alunos que estão entrando nesse mercado, né, no curso tanto da radiologia como da enfermagem, né. No entanto, que o CETEM, né, falando precisamente disso, ele todo ano ele oferta mini cursos para os seus alunos, né, diferente ali dos cursos, a estética, né, a enfermagem, a radiologia,
análises clínicas, enfim, a segurança do trabalho, todas elas ofertam minicursos ali para os seus alunos, né, para que eles possam ter uma capacitação maior. E um desses minicursos ofertados no ano passado para os nossos alunos foi noções, né, de enfermagem na radiologia, até que para os nossos alunos tenham mais conhecimento de dispositivos, né, para saber se lidar com certas situações, saber quem eles, mesmo não sendo algo privativo, né, da radiologia, é preciso o profissional ter entendimento que ele está se lidando com uma vida, que ele está se lidando com um paciente e entender todo aquele contexto, aquele fluxo. O mercado de imagem aqui no estado de Mato Grosso, ele tem crescido bastante, né? A gente vê aí que tem os hospitais sendo lançados, né, sendo construídos. Quais são as oportunidades que tem para a formação do técnico em radiologia hoje? Olha, não falando só do contexto de Mato Grosso, tá? Vou ser bem, né? Falando no contexto internacional, a radiologia é uma área que ela vem crescendo de forma exponencial. Então, nós temos diversas áreas para o profissional. Ele pode atuar tanto na parte de diagnóstico humano, quanto na parte de diagnóstico veterinário. Ele pode atuar dentro das indústrias, né, na qualidade desses alimentos fornecidos. Que são várias sub-áreas também, né, se for falar, desmembrar cada uma, mas, enfim, é uma área aí que tem radioterapia, medicina nuclear, né, a fabricação de radiofármacos, tomografia, ressonância, enfim, é um leque de opções, né, tanto para a parte da indústria, quanto para a parte humana, quanto para a parte da veterinária. É bem legal e bem ampla. É bem amplo, né? Então, tanto o aluno, o técnico que está se formando, escolher essa área, ele pode ter várias opções para ele estar trabalhando, né? Então, professora Yasmin, para fechar, qual que seria um conselho de ouro que você daria para o aluno que quer se destacar, perder o medo de lidar com exames complexos ou o medo de outras áreas que ele for trabalhar, tanto na mamografia como os outros exames? O conselho que eu dou sempre para os meus alunos, eu falo: conhecimento nunca é demais, estudar nunca é demais, se capacitar nunca é demais. Quando você tem um conhecimento tanto prático quanto teórico, você perde o medo, né? Porque o seu conhecimento ele está além do seu medo. Então com o tempo, você vai se lidar com aquilo de forma muito natural. Então, estudar sempre, praticar sempre, buscar sempre, querer mais, né? Se destacar mais, buscar esse ensino mais preciso nessas qualificações, para que de fato ele se destaque nesse mercado de trabalho, né? Estudar é bom, é interessante, é gostoso, é prazeroso, né? E o aluno ele precisa perceber que o conhecimento ele é válido, independente da formação que ele tenha. Conhecimento move, né? Move o nosso mundo de várias formas. E você tenta aí, né, para se capacitar esse aluno, esse que ele quer vir atuar tanto nessa área da radiologia como na área da enfermagem, né? A gente tem um ensino, né, de excelência, uma estrutura bem equipada para atender, né, receber esses alunos, né? Então é isso, se você quiser atuar tanto nessas duas áreas, estamos aí. Agradecemos mais uma vez a professora Yasmin por ter participado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.